com o argumento de que é preciso prever o pior dos cenários. E vendo bem, nós tínhamos considerado aqui um cenário realmente de evolução do PIB que não é o cenário da Comissão Europeia. E, portanto, para já agora responder a essa eventualidade, vamos aqui introduzir 2 meses depois ou 3 meses depois mais umas medidazinhas avulsas. 2012 e 2013. Não faz sentido. Mas o timing político não é português, o timing político era em Bruxelas. E era muito importante na Cimeira de Líderes Europeus. O destinatário era Bruxelas. Exatamente, mas depois há consequências a nível interno. Nós não sabemos, e era interessante saber, e provavelmente isso poderá dar-nos alguma luz sobre a história destas últimas 2 semanas, quando é que a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu identificaram, digamos, passa a expressão, um buraco. É preciso também, enfim, salvaguardar aqui o que estamos a falar. Linguagem, foi. De linguagem, porque pode criar aqui alguma confusão nos nossos telespectadores que não corresponde exatamente à verdade. Não estamos a falar do que foi encontrado, por exemplo, na Grécia, que houve uma maquilhagem de contas, uma falsificação verdadeiramente das contas. O que o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia encontraram em Portugal foi, digamos, uma previsão demasiado otimista para os pressupostos económicos que estiveram na base do Orçamento de Estado de 2011 e, no fundo, condicionavam e digamos, alteravam, influenciavam diretamente o objetivo de déficit previsto para este ano, 4,6%. Eu concordo que, conhecendo e tendo nós a história destes 6 anos do Primeiro-Ministro, dificilmente ele terá feito isto de forma precipitada. Provavelmente terá feito isto de forma pensada, mas com um prazo e com um caminho muito estreito, isto é, não parece que, chegados a uma situação a que chegamos de emergência financeira, com o Estado a financiar-se num longo prazo que deixou de ser os 10 anos, mas os 5 anos, quando as obrigações do Tesouro a 5 anos passaram a ter uma yield mais elevada do que a de 10 anos, dando a indicação de que os investidores olham para nós num longo prazo que é de 5 anos e não de 10, como para o resto da Europa. E não sabendo nós quando é que Bruxelas, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu identificaram e formalizaram, digamos assim, essa avaliação ao governo português, mas admitindo que foi num prazo recente, porque a missão técnica que esteve cá foi há poucas semanas, portanto não deve ter sido há muito tempo, percebe-se que o caminho foi muito estreito. Eu não desvalorizo a questão de forma. Acho que é importante, mas acho que, colocando-me aqui do ponto de vista da perspectiva do Primeiro-Ministro, a questão de forma valia mais para consumo interno e para os equilíbrios político-institucionais em Portugal, do que provavelmente para a negociação. Para a negociação. Mas esse contam. Não necessariamente. Contam, porque o acordo é feito aqui. Eu não estou a dizer que não contam, estou a dizer que não é esse apenas que conta, porque poderia fazer um acordo aqui, muito bem, mas se não tiver, nós sabemos, se não tiver o acordo do nosso país é o Parlamento português, não é o Parlamento António, mas há aqui uma questão que mas externamente as decisões estão feitas. Há aqui uma questão que me parece... Estão feitas. É obrigado a aceitar, porque quem quer somos nós. Quem quer tem que pede. António, há uma questão que me parece pertinente, que é para quê, se o compromisso com Bruxelas era de 3%, fazer, digamos, adotar medidas ainda mais duras para atingir um objetivo de 2%, quando não há em nenhuma das políticas enunciadas um apoio ao relançamento da economia? Essa folga de 1%, que é dinheiro significativo, não devia ser utilizado para relançar a economia. Eu acho que, francamente, não vale muito a pena. Estamos a falar de 2013, 14. Eventualmente até 2012. É um prazo, é longo prazo nas condições atuais. Prazo nas condições políticas e financeiras atuais. Eu concordo com o Primeiro-Ministro e sou muito claro sobre isso. Eu acho que seria o pior que poderia acontecer a Portugal ter que recorrer a um fundo de estabilização financeira nos termos em que o fez a Irlanda e a Grécia. A história destes 2 países nos últimos meses, desde que tiveram a ajuda do fundo de estabilização, mostra que o modelo tradicional de empréstimos do fundo de estabilização a esses países não resulta, não muda nada de estrutural. A Grécia e o sistema financeiro grego continuam com enormes dificuldades. Continuam a ter os juros do Estado, a que o Estado está a financiar, são elevados mesmo junto do Fundo Europeu, e como sabemos vai ser um juro revisto e diminuído, mas ainda assim elevado, e a credibilidade e a reputação desses países continua nas ruas da amargura. E, portanto, eu não acredito que nenhum investidor, em termos internacionais, tenha passado a acreditar na Grécia e na Irlanda depois do recurso ao fundo e dos termos em que ele foi desenvolvido. Percebeu-se rapidamente que o Primeiro-Ministro tentou uma terceira via. Vamos ver, nós hoje temos de facto o recurso a apoio externo.
temos recursos a apoio externo por via do sistema financeiro, que recorre ao BCE, e do próprio Estado. Hoje, o mercado reagiu positivamente, na sexta-feira não, curiosamente, hoje o mercado reagiu positivamente a este plano de austeridade, mas sabe-se, e os juros caiu e o risco também. Mas sabe-se que o BCE esteve ativo no mercado, comprando dívida portuguesa no mercado secundário. Portanto, nós estamos, de facto, a desenvolver, e eu acho que quer Bruxelas, quer a Comissão Europeia, quer o Banco Central Europeu, quer os governos, quer Portugal, estão a tentar descobrir uma coisa que ninguém ainda clarificou e que, nomeadamente a nós portugueses, que temos que pagar os impostos para sustentar este plano de austeridade, que é a terceira via é que vai ser encontrada para apoiar o país e não passar, digamos assim, por essa crise de reputação e de exigência. E parece que este trabalho de quase balanceamento, de balancear entre cá e lá, entre o governo português e Bruxelas, está a ser, mas independentemente da questão política e independentemente do impacto da questão interna. Vamos focar apenas naquilo que será esse caminho de aproximação até chegar a essa terceira via. Poderá, de facto, levar a um caminho diferente para Portugal. Não pedindo apoio externo e conseguir... Já está a levar a partir do momento. Já levou. E essa foi a contrapartida, e por isso é que eu dizia que não acredito em precipitações do Primeiro-Ministro na forma e no momento e no timing em que apresentou o plano, mas foi, digamos, a contrapartida de uma aprovação, não sei se tiveram a oportunidade de ler as conclusões do Conselho Extraordinário de 11, mas foi a contrapartida do que saiu desse Conselho, que é a utilização extraordinária do fundo para comprar dívida dos países em dificuldades no mercado primário. Então coloco-te outra questão. Utilizando essa validação económica que acabas de dar, politicamente, José Sócrates sai reforçado se conseguir, de facto, essa terceira via para Portugal? Sai reforçado do ponto de vista externo. Isso sai, porque teve um apoio unânime. E como é que ele vai explicar internamente essa questão? Não vai explicar porque, obviamente, geriu-a muito mal do ponto de vista interno. Também não sei se teria margem para gerir de outra forma. Eu não acredito que o PSD tivesse disponibilidade para negociar o que quer que fosse, mesmo que tivesse sido confrontado com um plano e com uma proposta e com sugestões uma semana antes. Eu acho que há um problema também de timing. Porque o engenheiro Sócrates devia estar convencido, e o governo socialista também, de que, entretanto, ia haver a tal flexibilização do Fundo de Estabilização em termos diferentes, já sabia. Que ia aparecer realmente a emissão de Eurobonds mais tarde ou mais cedo, era realmente aceito pelos alemães. Sim. E então, se houvesse um mecanismo que permitisse que houvesse um endividamento da comunidade, como eu já disse várias vezes aqui, e a emissão de Eurobonds, que financiasse realmente o Fundo de Estabilização, e o Fundo de Estabilização pudesse financiar, não é, em condições particularmente favoráveis aos Estados-membros da zona do euro, realmente comprando no mercado primário dívida soberana, sem se ter que recorrer propriamente ao FMI, e, enfim, a um determinado pacote realmente de medidas, então estava o problema resolvido. E se isso acontecesse até março, enfim, era possível, como entretanto não era preciso apresentar o PEC antes de março, abril, então era possível superar a situação e apresentar aos portugueses a solução para o problema e colocar até o PSD numa posição difícil. Agora, há aqui um problema de timing, quer dizer, isto não está a acontecer tão rapidamente quanto seria desejável do ponto de vista do governo. E havendo, portanto, este desfazamento temporal, então já se torna mais difícil, de facto, vender a imagem de que se está a encontrar uma solução a nível interno. E este é que é, penso eu, um dos grandes dramas, digamos assim, do marketing que é o timing externo do governo. Da Europa com o marketing interno. Eu acho que essa questão de timing, como eu disse há pouco, é a questão determinante no meio de tudo isto. Era fundamental fazer aquele anúncio daquela maneira, naquele dia, antes daquela reunião internacional. Portanto, o timing era absolutamente crítico. Sim. Porque era fundamental. A pressão toda era obter uma folga nessa área. O problema interno era um problema secundário para o Primeiro-Ministro naquela altura e agora continua a ser. Porque o determinante está em Bruxelas. É conseguir isso. Estamos aqui não é secundário. Eu não partilho completamente a opinião. Permita-me lá, e ao fim e ao cabo, se o objetivo era ganhar a folga, ganhou essa folga. Essa folga está ganha. Mas um problema de cada vez foi essa estratégia. Agora, obviamente, agora temos um outro problema, que é 2012, 2013, e temos depois o problema do crescimento. E é um problema talvez mais imediato, que é um problema político. O estrangulamento inicial que havia foi conseguido. Mas a partir de sexta-feira coloca-se também a questão do problema político. Mas já lá vamos, o está para falar. O grande mérito, eventualmente, é ter, de uma derrota terrível, fazer
uma potencial vitória política. Porque lá, nós estamos a discutir o financiamento de dívida, o vencimento de dívida. Nós não estamos a discutir, como já foi referido, o crescimento futuro. Não. Nós estamos a discutir é como é que vamos pagar aquilo que nós nos comprometemos no passado, que prometemos pagar. Pronto. E os juros ia por aí fora, e vai por aí fora, e voltarei a ir por aí fora. E, portanto, não é razoável que ele subisse muito mais. Há estudos prospectivos do IGCP em que sugerem que esta taxa a manter-se, a taxa implícita de financiamento passa para 4 e tal % do PIB, que é um valor insuportável para qualquer país mantê-lo. E então, como resolver isto? E como resolver isto? De facto, lançar este PEC 4 nesta data vai obrigar a que alguém tenha que fazer o que ele tem que passar. Estas decisões, dizer que ele não passa, ou sim ou não, são complicadas. Eu só me lembro de uma frase... Mas, Rui, permite-me só fazer um parênteses para explicitar um pouco mais. Está a falar internamente. Internamente e externamente. Mas são dois pontos diferentes, porque o PSD, que é o principal... Mas externamente não ouvem o assunto. Que não apoia. Mas vamos ver o que é que vai acontecer no dia da votação. No dia da votação, eu acredito que vai ter que recuar. E vai ter que recuar, senão vai ficar ao ónus. Sobre a influência agora, do se é bom ser... Não sei se é influência, é influência do bom senso. Influência política, quer dizer. Não sei. O que acontece é o seguinte, vamos criar 2 cenários, não é? Depois a seguir ele desenvolve-se. Imaginem o cenário de, em rigor, dizer que não vota. Portanto, não aprova. É quem é que fica ao ónus da sociedade, dos eleitores, o chumbo da solução para Portugal. Porque agora, teoricamente, o FMI saiu de cena. E não é nada. Nós estamos a discutir, o FMI está lá dentro, no FEF, no Fundo Europeu de Estabilidade Financeira, o FMI está lá dentro. Está lá dentro na forma e no conteúdo. Portanto, temos que o PS dizer assim, eu não aprovo isto. Isto chumba, é um choque lá fora, então, afinal de contas, vocês internamente não controlam a casa, há uma confusão qualquer e aparece um fundo qualquer, porque vai ter que acontecer um fundo qualquer a financiar-nos. Senão, nós temos a bancarrota. Não há alternativa. Aqui não é bailout, aqui é bancarrota. E a última bancarrota que nós tivemos foi em 1891. Portanto, a Alemanha já teve depois várias delas. Nós não. Portanto, é um processo completamente diferente do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira ou do FMI, porque é bailout, é um renegociar, é eu arranjar uma marca que me empresta dinheiro. Portanto, isto é para o cenário de alguém dizer que não. O outro cenário, alguém diz que sim. Alguém, não sei se a figura o abster se é possível, a figura diz que sim e passa a batata quente para o Governo, que é, em bom rigor, como já aqui foi referido, tomar as decisões que têm que ser feitas de cumprir com aquilo que está combinado. Porque, se observarem, as grandes promessas políticas de custo estão a ser feitas para os anos seguintes. Portanto, se houver eleições agora, quem vai ter que as tomar é quem ganhar as eleições, mas vai ter que as tomar. E voltamos ao Estatuto de 2003, em que, no fundo, estávamos no famoso pântano. E depois, quem entrou no governo teve que tomar as decisões que tinham que ser tomadas independentemente do programa político. Dizer que há ou não há programa político, ele agora não tem grande escapatória. Agora é um problema financeiro. Mas eu acho que parte de uma premissa que me parece errada, que é a credibilidade e da autoridade política do governo em funções. Isto é, isso seria tudo de verdade e o ónus cairia completamente, como esteve para cair há 6 meses, quando se começou a discutir o Orçamento de Estado de 2011, ou até antes, ainda com a transição entre a doutora Manuela Ferreira Leite e o Pedro Passos Coelho. Hoje, o Primeiro-Ministro tem um problema de dificuldade de explicar porque é que, de 3 em 3 meses, apresenta um novo plano de austeridade. E o que é que mudou nestes 6 meses? Nem sequer foram 6 meses. Já se habitou, daqui a 3 meses pede. Mas por isso mesmo, já não colhe, isto é, vamos lá ver. Eu estou à vontade porque escrevi em vários momentos que o PSD deveria viabilizar o Orçamento de Estado de 2011, como escrevi antes que deveria viabilizar ainda o primeiro e segundo programa de austeridade, o primeiro e segundo PEC. Já o escrevi esta semana, que acho que devemos ir para eleições.